Mas eu saí da Globo com o projeto de fundar a minha emissora, a Globe, porque era antes até da... que foi? Há um terremoto na esquerda brasileira. Um tremor que expõe a hipocrisia, a fragilidade e, acima de tudo, uma traição histórica. O maior líder da esquerda, o homem que prometeu revolucionar o país, acaba de virar as costas para uma de suas bandeiras mais caras. Nesta semana, a militância mais radical foi abandonada pelo próprio presidente. Eles foram trocados pelo pragmatismo político, pelo medo da impopularidade e pela necessidade de agradar o Congresso. Mas qual foi o preço dessa rendição? O preço foi o símbolo de sua guerra cultural. Vamos aos fatos, sem rodeios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.263. E o que diz essa nova regra? Ela proíbe o uso de linguagem neutra ou não binária, como todes, elo ou amigues, em todos os documentos e comunicações oficiais da administração pública. Isso vale para a União, estados e municípios. Em outras palavras, o presidente assinou um texto que obriga o governo a seguir a gramática consolidada da língua portuguesa, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o nosso bom e velho VOLPE. Essa lei é uma vitória para quem defende a clareza, a norma culta e, sim, o bom senso contra a ideologia que tenta impor o neologismo a todo custo. Mas é aqui que a máscara da esquerda cai. Lembre-se bem, essa linguagem era o estandarte da esquerda cultural no início deste governo. Quem não se recorda de ministros, em suas próprias posses, usando a saudação todes? O uso do pronome neutro e das flexões ideológicas era a forma da militância sinalizar que o Brasil havia mudado, que a guerra cultural estava vencida. E agora? Agora, o próprio comandante da nação pega a caneta e derruba o símbolo de seus soldados. Por que essa guinada? A resposta é simples e cruel: pragmatismo. O uso dessa linguagem nunca foi aceito pela maioria da população. Era uma pauta impopular que servia apenas para o nicho mais radical. Mais grave ainda, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, um congresso de maioria conservadora. Ao sancionar, Lula tentou duas coisas. Primeiro, ele removeu das mãos da oposição uma das bandeiras mais eficazes da guerra cultural. Segundo, ele garantiu que essa proibição se tornasse uma lei federal, com poder para barrar de vez qualquer tentativa futura de legislar a favor da linguagem neutra em estados e municípios. Algo que o próprio STF já havia sinalizado ser inconstitucional por ser competência da União. Não se enganem, isso não é um ato de conversão. É uma manobra fria e calculista. Lula sacrificou a base radical para ganhar apoio no centro e no Congresso, mostrando que a ideologia só vale enquanto não atrapalha o jogo do poder. A militância radical foi usada como massa de manobra e, no primeiro sinal de risco político, foi jogada para escanteio. A traição de Lula à sua base expõe que a defesa da nossa língua portuguesa não é apenas uma questão de gramática, mas de identidade nacional e de resistência contra a importação de ideologias vazias. Se você acredita que a defesa da nossa linguagem e dos nossos valores é fundamental e que o Brasil precisa de menos ideologia na administração pública, faça sua parte agora.
Deixe o like nesse vídeo e inscreva-se no canal Radar Vanguard. Ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises, pois a verdade não se curvará ao politicamente correto. A mensagem final é clara: o presidente Lula pode ter assinado o óbito da linguagem neutra na máquina pública, mas a guerra cultural não acabou. O Radar Vanguard continuará vigilante, cobrando que o governo se preocupe com o que realmente interessa ao povo brasileiro, e não com pautas ideológicas falidas. Até a próxima. A notícia polêmica, tá? Inclusive sugiro aí para os nossos amigos canhoteiros progressistas a estarem sentados, tá? Tomem um plazio de vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de sancionar um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública de todo o país. Tem gente que definitivamente não vai gostar muito disso, né, mano? Na verdade, que a única pessoa que tinha graça falando todos era o Mussum. Pois é, Marinho, mas o pessoal da esquerda identitária acho que não vai ficar muito feliz com o governo Lula. Na prática, acaba sendo mais um esforço da comunicação do governo Lula de se distanciar dessa visão mais radical, identitária de certas parcelas da esquerda, para dialogar com o brasileiro comum, que não faz ideia do que é o todes, na verdade, né? Então... A eleição tá logo aí. Exatamente. E, de um ponto de vista político, o que acontece quando você tem nichos, bolhas, que são, digamos assim, aquele eleitorado fiel, aquele eleitorado que faça o que fizer, o governo sempre terá o apoio, sempre terá o voto, o governo pode se dar o luxo de negligenciar as pautas que são importantes para esse eleitorado fiel, em nome de buscar atrair aquele eleitorado que não é garantido, mas que é necessário para uma eventual vitória. Então, na prática, a gente vê como a hipocrisia, mais uma vez, do governo, de um ponto de vista do pragmatismo, se impõe. E aí vai colocar a turma lá no cercadinho, aqui está proibido falar desse jeito dentro do governo, mas continuem votando, porque afinal de contas vão votar em quem, se não no governo do PT. Na prática, o raciocínio político é esse. Não, e é o mínimo. O Lula é um animal político, né, David? E 2026 é logo ali. Não, mas é o mínimo que se espera, né? A nossa linguagem já é tão complicada. Eu ontem, explicando a lição pro meu filho, ele tá aprendendo a ler e escrever, sobre o uso do... Indireto, assim? Não, ele nem tá nessa parte ainda. Tá no ainda. Tá no uso do X, do S e do Z. E é pra você explicar que realmente muitas palavras têm o som de Z, às vezes o X... Ou seja, é muito difícil. Aí você quer complicar ainda mais uma linguagem neutra. É desnecessário, não tem o porquê. E só pega bem no DCE, na Vila Madalena, em alguns botecos do Leblon. A maioria das pessoas só acha ridículo. Só assim, a nossa língua portuguesa é uma das mais difíceis, né, que se encontra ali para aprendizagem, mas eu acho que também vai ao encontro, mano, do que já estava sendo decidido pelo próprio STF, trazendo uma inviabilidade para a terminologia, tendo em vista que o nosso dicionário e o dicionário que a gente utiliza não tem colocado nele a palavra todes, até porque quando a gente pega o dicionário e coloca todos, já se incluem ou devam ser incluídas todas as pessoas, né? Então, acho que o presidente Lula, não só para também se afastar dessa pauta mais identitária, que seria ali uma parte mais radical do eleitorado, mas também para poder trazer as decisões que o STF já vinha, né, dando. Judiciários? Porque todes, né, é para englobar pessoas não binárias, enfim, outras regras da questão sexual. Que é não binário mesmo? Não binário é a pessoa que não se identifica nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino. Então, é uma pessoa fluida. Não é ela nem... Assim, mas digamos, inclui os boycetas? Nossa. Não é verdade, não, peraí. Não sou eu aqui querendo bancar o irreverente. Não, isso é um termo que foi popularizado aí, que foi amplamente eu acho que ainda analisado. Eu acho que assim, né, o governo ele poderia trazer uma preocupação muito mais legítima a respeito de, por exemplo, a proteção dessas pessoas. A gente sabe que muitas são vítimas de violência, de abusos, de bullying, de preconceito. Os esforços do governo, ao meu ver, deveriam estar muito mais voltados a proteger as pessoas, seja como elas se identificam, do que propriamente criar regras ou proibições para como elas vão ser chamadas. É um pouco o que a gente tem discutido nos últimos dias a respeito de chamar a organização terrorista, organização criminosa de terrorista. Gente, pouco importa a nomenclatura. Pouco importa a nomenclatura nesse caso? Exato. Sabe por quê, André? Porque a gente pode colocar
as punições mais severas, a gente pode colocar consequências mais graves, independentemente do nome que você dá. E eu acho que o mesmo se aplica a essa questão. Independentemente de como a pessoa se identifica, ela tem que ser protegida, ela tem que ter os seus direitos resguardados. E para mim, a atuação do Estado deveria ser muito mais voltada a exercer esses direitos e essa proteção no seu máximo, do que propriamente se fala todos ou todas. Eu imagino que acho que viria muito melhor, enfim, ter um reforço na segurança pública, que assim, abarca todos, inclusive as minorias, muitas vezes as mais afetadas, enfrentamento intransigente, total e absoluto, sem trégua contra a bandidagem, do que, com certeza, usar a palavra todos e alguém se sentir com a sua sensibilidade aflorada, ofendidinho. Pelo amor de Deus. Né? Exato. Acho que é mudança de prioridades do governo. Basta ver a decisão do presidente Lula. Mano Ferreira. É muito interessante, porque essa militância linguística, ela acaba partindo de uma visão como se a realidade fosse construída exclusivamente a partir da linguagem. E isso é muito curioso, porque se por um lado é verdade que a forma como nós falamos e tratamos, nomeamos alguma coisa, tem influência no modo como nós interpretamos aquele fenômeno, tanto que estamos aqui, tem esse outro debate, se é terrorismo, se não é terrorismo, a facção criminosa, isso influencia no enquadramento do tratamento que vamos dar para a questão. Mas, concordando com a Aninha, não é isso que vai definir se uma política pública vai ser, de fato, bem executada ou mal executada. Se vamos prender o terrorista ou o faccionado, ou se não vamos prender, não depende do modo como nós chamamos o terrorista ou o faccionado. E essa discussão é muito engraçada, porque eu acho um sintoma do nosso tempo, quando parece que é muito difícil dá trabalho, né? É muito difícil fazer efetivamente a política pública chegar na ponta, então a virtude já se escancara, já se satisfaz quando você fica num debate cultural sobre como chamar um fenômeno. Isso é muito curioso, porque é muita espuma e pouca cerveja, né? E pouca... É fugir do ponto principal, é fugir do que realmente importa. Bom, ninguém é dono da realidade, né? A linguagem que nós usamos para nos dialogar uns com os outros importa. Ninguém é importante o suficiente de nos dizer, de impor de forma estatal, vertical, enfiar a goela abaixo como nós devemos falar. Acho que tem que vir a questão de consciência mesmo. É a diferença de ser correto, decente, né? Uma boa pessoa, respeitosa aí dos seus pares, e ser politicamente correto, que é essa turba toda que só quer, você criar esse justiçamento fake e cortar o teu pescoço para sinalizar a virtude. Sejamos sinceros. Essa é a verdade. O presidente Lula, pelo visto, indo ao encontro do sentimento majoritário das pessoas de bom senso nesse país. Rapidamente a gente segue adiante. Só fazer uma contribuição, é que o Mano falou assim, é muita espuma pra pouca cerveja, eu diria chops no plural. É uma linguagem neutra que eu gosto. Tava indo também também é uma palavra neutra, né?